aqui para dar introdução ao nosso Outubro Rosa, nosso programa de apoio, promoção e saúde integral. Hoje nós temos aqui o Maxwell Ribeiro, que é o nosso coordenador de todo o voluntariado do Sejusc Cabralha, e nós temos então a professora Lisete, que vai nos agraciar com conhecimento a respeito dos florais, toda aquela experiência do SOS Florais, aquela experiência liderando o Conaflor, formando centenas de alunos, uma bênção para nós aqui, uma bênção para Cabralha ter essa fera. Olá, Fátima querida. Aí, ó, professora Lisete chegando. Aí, professora Lisete, agora nós vamos puxar você aqui para dentro da live. Tá ao vivo. Aí nós estamos no Outubro Rosa, com nossas rosas, com nossas flores. Agora vocês vão receber a presença da nossa flor aí, nossa querida flor, professora Lisete. Está ouvindo bem, professora? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo bem aqui. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Então, antes da gente começar poder estar. essa aula preciosa, então eu queria deixar algumas palavras aqui. Nosso querido coordenador Maxwell, você já se conhece presencialmente, né, lá da Câmara de Vereadores. Sim, muito prazer, Maxwell, estar com você aqui. Prazer é todo meu, professor. Mais uma vez estar na sua presença. Então, o Maxwell Ribeiro, nós já temos outras lives anteriores, que ele fala um pouco do trabalho restaurativo do Sejusc, e ele vem ancorando, representando nossa juíza com toda essa expansão das PICs aqui na região do extremo sul da Bahia. Então, ele vem aqui hoje receber a professora Lisete e dar abertura a esse nosso curso aí. Maravilha. Vamos lá. Eu não estou ouvindo vocês. Pode fazer a sua introdução aí, depois eu continuo. Professora, desde já eu gostaria de agradecer até pelo convite, né, do Diego, dizer que é uma satisfação enorme em poder, mais uma vez, participar de um momento com a senhora e poder conhecer um pouco mais desse método dos florais, né, ver e identificar os impactos que eles têm causado na sociedade, né, e compartilhar dessa grande experiência que a senhora traz aqui para a nossa cidade, né. Eu já tive aquele conhecimento de tudo que a senhora fez lá na sua cidade e vem trazendo para a gente. E esse conhecimento a gente já consegue perceber que tem surtido efeito, né? E é um prazer enorme saber de termos uma pessoa como a senhora, voluntária, realizando esse trabalho, né, de coração. Dá para ver o amor que a senhora tem exercido, né, em cada ato, em cada aula que a senhora tem ministrado, em cada palestra no CAPES, junto com o Diego. Eu às vezes acompanho ali alguns posts, alguns status, alguns stories, né? É muito bacana mesmo, e eu estou animado por essa aula de hoje. Agradeço as palavras, Maxwell. Eu só queria dizer que eu aqui só estou me vendo, eu não estou vendo vocês. Não sei o que eu estou fazendo de errado aqui. Mas está tudo certo, aqui dá para ver direitinho, tá? As duas partes aqui. Pode seguir a aula normalmente, que nós estamos aqui contigo. Tá bom. Eu gostaria de vê-los, mas tudo bem. A gente pode seguir. Eu gostaria, né, de agradecer as palavras do Maxwell, agradecer ao Diego, que está sempre pronto para divulgar, né, as PICs e especialmente a terapia floral hoje, né? E inicialmente eu queria falar um pouquinho, quer dizer, qual a proposta desses nossos encontros. Eu não vou dizer que é um curso, porque um curso de florais é um negócio muito mais amplo, né? Mas são palestras que a gente vai aqui, né, trazer alguns dados para esse mês tão importante, que é o Outubro Rosa, né, que a gente fala da saúde da mulher, e especialmente relacionado ao câncer de mama, né? Então, assim,
O que eu posso trazer é como é que o Diego depois vai falar das PICs, vai trazer outras pessoas para falar das outras PICs, mas como é que a terapia floral pode ajudar as mulheres, né, que estão passando por essa questão ou que estão fazendo um trabalho de prevenção, porque ninguém sabe exatamente, né, se vai ou não vai ter, nenhuma mulher sabe se vai ou não vai ter um câncer de mama. Mas ela pode ir cuidando do seu emocional, ela pode ir se equilibrando, né? Porque todo o nosso sistema físico, né, ele está ligado diretamente ao nosso sistema emocional, ao nosso sistema mental e até ao espiritual, né? Então, é muito importante que a gente possa ajudar nesse caminho, né? Porque o floral é uma prática integrativa, trata o ser humano como um todo, mas é complementar, né? Complementar que anda junto com as outras terapias, com a medicina, né? Como ela é hoje, né? A alopática, né? Com a medicina, todos os aspectos da medicina que possam ser utilizados para a saúde, para minorar o sofrimento das pessoas. Eu queria que o Diego falasse alguma coisa, ou fizesse alguma pergunta, e aí depois eu dou seguimento. Eu tô aqui fazendo o acolhimento das pessoas que estão entrando na live. A Alessandra já está com nós, nossa professora querida, coordena o meu lar. Ela também além de terapeuta floral, ela é professora do município, já foi diretora de escola aqui, agora assistente social. Parabéns, Alessandra. É multifuncional, igual o Maxwell, que é administrador, é advogado. Ele só não faz chover ainda. Lembrando que o Maxwell, assim como a Alessandra, além de ter todas essas profissões, eles também são voluntários. Tanto que estamos fazendo aqui a live hoje aqui do advogado, do escritório de advogado deles, que está na advocacia, e é um privilégio trabalhar com uma rede tão grande e tão forte, que é liderada por nossa pioneira e querida professora Lisete. Eu estou acolhendo o pessoal, ela está dizendo que obrigada pelo reconhecimento, ela está aí com a gente, viu? Qualquer coisa, nós estamos juntos. Seja bem-vinda, muito feliz de ter você aqui, viu, Alessandra? Bom, eu pensei para hoje a gente começar falando um pouquinho, não é? Do autocuidado, não é? Por quê? Porque na prevenção de doenças, de uma maneira geral, o autocuidado é fundamental, não é? E muitas vezes a gente deixa de se olhar, deixa de se cuidar, especialmente aquelas pessoas que são dedicadas a cuidar dos outros. Elas se preocupam muito com o cuidado com os outros, mas esquecem que tem que se cuidar também. E as mulheres, que são as grandes cuidadoras, né? Elas que cuidam de todos, né? Elas realmente, às vezes, se esquecem delas. É tanta, né, vontade de ajudar, é tanto trabalho a realizar, que a sua própria saúde fica em segundo lugar, né? Suas próprias questões ficam em segundo lugar, e há uma necessidade de uma conscientização, e hoje eu estou falando diretamente para as mulheres, né? Todos devem se preocupar com sua saúde e com seu autocuidado, mas hoje eu estou falando especialmente para as mulheres, né? E nesse mês, que é o Outubro Rosa, né? É o mês das mulheres, né? Da saúde feminina. Quando a gente fala de... Fala. A Alessandra ela entrou, ela comentou que lá no meu lar eles utilizaram os florais e tiveram ótimos resultados, viu? E a Ana Regina também está mandando um abraço aqui para ti e para o Max. Maravilha,
obrigada, Ana Regina, e realmente a gente tem as notícias, né, através da Alessandra, de quanto os florais ajudaram os idosos do nosso lar, é isso? E por quê? Porque os idosos, eles também precisam dessa atenção, né? O cuidado é para todos. E os florais, eles ajudam realmente você a estar num estado de maior equilíbrio, de maior bem-estar, não é? E especialmente numa idade mais avançada, né? Em que você, de alguma maneira, tá ali num lugar que é o coletivo, que ainda bem que tem esses coletivos, né, para reunir os idosos, né, mas é dado algo mais, além de estarem aí dentro sendo cuidados, né, a questão da alimentação, dos cuidados, da enfermagem, de tudo isso, um cuidadinho a mais, que são as PICs, né, aquelas que a gente pode usar, e o floral em especial, porque ele é uma essência, é um tratamento da alma. Então, o floral vai lá naquele cantinho do coração que está lá feridinho, tristinho, se sentindo abandonada, carente, né? Tudo isso, o floral vai lá e dá aquela força, né? Traz aquela nova energia, traz uma esperança. Então, ele é muito importante em qualquer idade. O floral ele pode ser usado com uma mulher grávida, com um bebê logo que nasce, e toda a vida, durante todo o tempo, até a hora da nossa passagem, se a gente tiver alguém que possa estar ali e te oferecendo um floral para ajudar nessa passagem, para você passar sem medo, para você entrar numa outra vida. Fala. Aqui a Alessandra está falando assim também, que além de aliviar o estresse, também ajuda os idosos a trabalhar a ausência da família. E que o floral também faz uma diferença nos lares. Sim. Porque para o idoso a família é fundamental. Aliás, a família é fundamental para todos. Mas para o idoso em especial, o cuidado dos netos por perto, né? Os filhos, enfim, isso dá uma força muito grande, né? Aquele que é reverenciado, né? O idoso é aquele que já passou pela vida, que traz toda a sua experiência, que pode contar suas histórias, e quando ele é muito acolhido e bem acolhido, ele tem muito a oferecer, né? Todo idoso tem uma história enorme para oferecer, né? E se a gente está aberto para escutar, né? Isso é uma alegria e é uma abertura para cada um de nós, né? Conhecer a história dos nossos idosos, né? Porque isso serve para nossas próprias vidas. Então, o floral ele tem essa capacidade maravilhosa de trazer à tona aquelas qualidades melhores que a gente tem, vai trazer nossa alegria, vai trazer o conforto ao nosso coração, né? Vai iluminar de dentro, né, as nossas qualidades que a gente precisa, né? Especialmente no final da nossa vida. Mas diga. A Alessandra ainda falou assim, ela disse, tenho que dizer que aqui na escola também, que ela também trabalha numa outra escola lá na Tânia. Sim. A escola Tânia Guerreiro. Vamos mandar um abraço para todo o pessoal, todos os professores lá da escola Tânia Guerreiro. Maravilhoso. Esse é um trabalho que a Alessandra tem desenvolvido, né, na escola, porque a gente fez muito trabalho nos postos de saúde, no CAPS, né? Mas a Alessandra, enfim, outras pessoas que fizeram em outros lugares, né? Mas a Alessandra ficou com essa parte dos idosos e das crianças. Olha só, ela pegou os dois lados. Mas não só isso, os professores também, né? Porque é muito importante o floral na educação, ajudar a equilibrar, né, essas relações que cada vez estão mais difíceis, né? Dar apoio para os professores, né? Nós até tentamos ampliar isso num projeto, não aconteceu, mas acontecerá, né?
Espero que o ano que vem a gente possa continuar nesse olhar desse projeto dos florais na educação, né? Porque é de ajuda incrível, porque trabalha para as crianças, trabalha ficarem mais tranquilas, mais atentas, um aprendizado facilitado, né? Para os professores, o relacionamento melhor, né? Os professores também não se sentirem tão sobrecarregados, né? Então, assim, são trabalhos diferentes, né? O trabalho que você faz com as crianças e o trabalho que você faz com os professores. E isso é fundamental como prevenção, né? Prevenção de tudo. Porque se a gente está bem, a gente vai ficar muito menos doente, né? Nosso sistema imunológico, ele fica ali preparado para, né, reagir a qualquer coisa que venha de fora. Muitas vezes a doença não vem de fora, vem de dentro, vem das nossas mágoas, das nossas dores. Mas vamos trabalhar essas mágoas, essas dores. Diga. Aqui a Alessandra agora está falando outra coisa. Ela mandou um abraço aqui da Camila para o Max, aqui para mim também. Inclusive o Max está dizendo assim que ele também estudou nessa escola lá, o Tânia Guerrieri. E aí ela está dizendo que ela faz uso lá na igreja, com as irmãs da igreja. Muitas mulheres são atendidas lá e que elas amam, elas gostam muito. E as irmãs acham que ela já tem cara de floral, que é a cara da nossa professora Lisete. Tem cara de floral mesmo, ela, com aquele coração imenso dela, né? Porque o floral, antes de tudo, é amor. A proposta maior do floral é o amor. É o amor que a gente dedica primeiro a nós mesmos. Que isso eu vou falar, né? Aqui na nossa conversa de hoje. O amor que dedicamos a nós, para que a gente possa derramar esse amor, né, para o mundo. E os florais trazem essa virtude maravilhosa de equilibrar em nós, né, as nossas dificuldades, os nossos erros, né, iluminando aquelas qualidades nossas que estão meio muito adormecidas, ou aquelas que estão precisando de um incentivo maior para que a gente esteja nesse mundo mais pleno do que, em geral, a gente está, né? E isso faz parte da gente se autoconhecer, né? Porque o autoconhecimento é o que nos ajuda a crescer. Se eu me conheço, né? Aqui dentro, as minhas questões, as minhas dores, as minhas dificuldades, mas também o meu potencial, aquilo que eu desejo, aquilo para onde eu quero ir, qual é o meu propósito de vida. Isso é uma coisa que o floral ajuda muito. Que propósito eu tenho? Descobrir que missão eu tenho nessa vida, o que eu vim fazer aqui nesse mundo. Eu nasci para quê? Né? Então, mas para isso, você tem que estar voltado para o seu autoconhecimento. Né? E o floral, como qualquer terapia, ele vai ajudar você a entrar nesse processo de se autoconhecer. O floral tem a vantagem que você tem aquelas gotinhas milagrosas. Milagrosas é uma maneira de falar porque milagre está em tudo, né? Milagre está na vida. Mas são gotinhas preciosas, gotinhas sagradas, porque, né, vem da natureza, vem das flores, vem de outros aspectos da natureza, que vão trazer uma consciência para a gente. São florais, são essências de consciência, são conscienciais. Né? E vão abrir em nós essa consciência. Primeira consciência que é estar no mundo, olhar para essa natureza maravilhosa, apesar das dificuldades que o mundo passa, estamos passando todos, não é? Mas a vida é um presente e a gente precisa, né? Estou vendo minha amiga Lucila Gracindo. Gente, Lucila, querida, maravilhosa, do Rio de Janeiro, trabalhou comigo, né? Tenho maior amor por você. Saudades. Muito bom. Muito feliz de estar aqui também, Lucila. Bom, fiquei emocionada e perdi aqui um pouco o pé, mas vamos lá. Então,
Então, o floral é essa bênção que a gente tem, que presente da natureza, presente dos pesquisadores, especialmente do Dr. Barr, né, que foi que criou essa ferramenta maravilhosa, essa tecnologia, que é jovem, não fez 100 anos ainda, né, porque foi totalmente estruturada e fechada em 1936, quando ele faleceu, e deixou isso tudo para nós. Então, nem temos 100 anos, mas isso já se espalhou pelo mundo. E no Brasil, lembrando que aqui é uma terra em que, se plantando, tudo dá, o floral se espalhou mesmo. E assim, a minha felicidade é que aqui, no município de Cabralha, as águas das enchentes trouxeram a possibilidade dessa água magnífica que são os florais, essa aguinha que traz ali a alma das flores para tocar a alma do ser humano, né? Então, assim, uma água que destrói e uma água que constrói, que reconstrói. Esse é o poder da natureza, né? Ele tanto amplia, leva para o alto, como ele tem um poder destrutivo muito grande, se a gente não cuida. Se a gente não cuida da natureza, a natureza reage. Se a gente não cuida de nós, a natureza em nós reage também. Tem alguma pergunta, Diego? Não, aqui teve uns prints que eu fiz de umas falas da Alessandra que ficaram muito legais, mas aí eu jogo lá no grupo dos alunos depois, tá? Bom, depois a gente vê, né? Então, falando de autocuidado, né? Vou falar aqui um pouquinho. Cuidado de nós mesmos. Autocuidado, né? Mas, para a gente se autocuidar, tem algumas premissas anteriores, né? Uma delas, e é uma palavra que pouco se usa, e, na verdade, isso veio para mim porque a Healing, que distribui florais de Bach no Brasil, é uma das importadoras, né? E são os florais Healing Herbs, que eu trabalho com eles há muitos anos, me pediu para o blog, para escrever alguma coisa sobre autocompaixão e amor próprio. E eu achei que seria muito apropriado falar sobre isso nesse nosso primeiro encontro, porque o que seria a autocompaixão, não é? Alguém já pensou nisso? O que é autocompaixão? A gente fala muito de compaixão, né? Compaixão, temos que desenvolver essa qualidade, que é uma das maiores qualidades, né? Que é a compaixão, que é o amor em seu todo, né? Nelson Zipim, obrigada pela presença. Para os budistas, né? A gente sempre ouve os budistas. Deixa a gente fazer uma homenagem para esse rapaz aí, Nelson Zipim, agente de saúde heróico por muitos anos aí no Santo André, um querido colega, agora está oficial da reserva, agora, né? Agora ele está... agora está na reserva. Agora ele está cuidando da saúde de casa, né? Lago das Fadas, minhas amigas lá no Rio de Janeiro, do Lago das Fadas, Helena, obrigada pela presença, né? Mas, falando da compaixão, né? Então, o que seria compaixão, né? Para os budistas, tem uma coisa do budismo, quando o coração treme diante do sofrimento. É quando a gente
olha para o sofrimento do outro e entra em contato com esse sofrimento. Tem essa empatia. Empatia é uma palavra pequena, frente a quando a gente realmente abre o nosso coração para o outro que está em estado de sofrimento, não é? Tudo bem, mas e essa compaixão para conosco? Para com o nosso próprio sofrimento, né? E aí nós vamos entrar mesmo, né? Nesse mergulho, né? Porque a gente tem que reconhecer, aceitar as nossas experiências, aquelas experiências que a vida nos traz, mesmo aquelas que são as mais dolorosas, né? A gente não pode nem ignorar e nem exagerar, né? Olhar para elas como se a gente fosse um observador, vamos observá-las, vamos ver como é que elas surgiram, onde é que está, o que é que ela está pesando dentro de nós, né? E aí, né, nós vamos trabalhar isso. Os florais são próprios para ajudar nisso, né? A nossa, por exemplo, uma questão muito forte, né, de uma não compaixão conosco, é a questão da autocrítica exagerada, né? Tem pessoas que se cobram o tempo inteiro, se cobram, acham que aquilo que elas fazem nunca está direito, nunca está perfeito, nunca é o suficiente, ou então se elas cometem um erro, aquilo se torna um drama enorme, porque a culpa, né, aquilo fica muito forte dentro. E de verdade, né, tem um olhar, isso é uma rigidez que a gente carrega, né, quando a gente se cobra muito. Tudo isso também tem uma questão de personalidade, né? Tem personalidades que são mais autocríticas do que outras, né? Que se cobram muito. Mas isso também tem a ver com a forma que a gente foi educado, em casa, a escola, tudo isso vai ter uma carga, né? Quando a gente se cobra demais, a gente vai olhar para o outro do mesmo jeito que nós olhamos para nós. Então, nós nos tornamos cobradores, exigentes, não é? Rígidos. Né? Acabamos não aceitando os outros como eles são, né? E dificultando os nossos relacionamentos. Né? Uma autocrítica sempre é necessária, uma autoavaliação, um feedback daquilo que você faz. Né? Tem até um floral de Bach que se chama Chestnut Bud, que é um broto de uma castanheira, não é? Que ele nos ajuda a dar uma olhada para as nossas experiências, aprender com elas, para não precisar repetir o erro. Né? Errar, nós vamos errar sempre, né? Mas vamos ter erros novos, não vamos ficar repetindo o mesmo erro. Né? Então, esse olhar, né? Essa autocrítica que é necessária, né? Olhar para trás, olhar para as nossas experiências e seguir adiante, né? Não buscando não repetir os mesmos erros já feitos, tá? Então, assim, dentro disso, por exemplo, no floral de Bach, a gente tem um floral incrível para ajudar, né? Nesse lugar, flexibilizar as pessoas, né? Torná-las menos autoexigentes, né? Mais amorosas e compassivas consigo mesmas, né? Abraçar-se, né? Reconhecer, falar, nossa, você, olha só, claro, você dessa vez pisou na bola um pouquinho, né? Mas preste atenção, por que pisou na bola? Vamos dar uma olhadinha? O que é que você pode
acertar, né? A partir disso daí, sem ficar se auto-chicoteando, né? Então, tem um floral que se chama rock water, é a água de pedra, é aquela que vem de uma nascente. Essa não é uma flor, essa é uma água de uma nascente muito especial, lá na Inglaterra, que tem poderes curativos, né? Toda água tem poder curativo. Toda água pura, toda água de nascente, ela por si só, ela já tem um poder imenso de cura, né? Aquela energia incrível daquela água né, que rompe as pedras, né, para chegar até o ar, né? Vem lá do fundo mesmo, lá do aquífero, né? Está lá dormindo no escuro, está lá se refazendo, porque é uma água que já subiu e já desceu de novo, né? Então, nesse ciclo da água, né? Porque a água no planeta não se perde, né? Não se perde. A gente tem, desde que, não sei quando, não vou poder dizer, mas desde que a água está nesse planeta, é a mesma quantidade de água, né? Ela evapora, mas ela volta para a Terra. Volta, evapora e volta de novo, né? Agora, ela pode voltar de uma maneira boa com as nossas matas, né? Que recebem essa água e aí sim passam de volta para a terra e vai lá, que vai mergulhar, ou elas podem ficar só girando aqui por cima da terra, né? Tiramos tudo, não tem nada. Vamos cortando todas as árvores, vamos calçando as cidades, vamos botando asfalto em todas as estradas, até dentro das cidades, e a água não tem mais onde, né, mergulhar de novo lá no seu espaço de recanto, de cuidado com ela mesma, para ela voltar, né? E aí se purificando nessa volta, ela se purifica na descida, porque ela vai ultrapassar todas as camadas geológicas para chegar lá, né, no aquífero. Depois ela vai subir de novo, quando ela sentir a necessidade, ou um lugar que seja necessário para isso, ela vai rompendo de novo toda aquela estrutura terrestre, né, aquelas camadas geológicas todas, e vai chegar naquela fonte maravilhosa, né? Em inglês eles chamam de spring. Nossa, spring é uma coisa, e a palavra da primavera, né? É como se aquela água florescesse, né? Aquela fonte. E essa fonte de água absolutamente pura, né? Quando ela entra em contato com o sol, ali ela se transforma, né? E é assim que esse floral é feito, né? É colhido nesse lugar maravilhoso e colocado no sol para receber, né, essa força solar, para poder trazer para o ser humano essa força de pureza, de flexibilidade, né, de transformação que esse floral é capaz. Então, assim, quando a gente usa esse floral, porque a gente precisa, se a gente tiver esse aspecto muito forte, né, de autocobrança, né, muito forte, ela vai entrando aqui dentro de nós, vai quebrando, vai dissolvendo as nossas cristalizações. Descristaliza o nosso pensamento, descristaliza, né, as nossas articulações que vão criando, né, aquela, né, as artrites, as artroses, né? Ele vai ajudando a você a ir soltando, né, para que você viva
a sua vida de uma maneira mais fluida, fluida como a água, né? Que vai fluindo, 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 né? Quando ela encontra um obstáculo, a água sempre ultrapassa o obstáculo, né? Ou ela sobe, 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 ultrapassa o obstáculo, ou ela dá a volta, ou ela se é uma cercada mesmo, né? Tem aquele provérbio de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela fica ali, pacientemente, até arranjar um buraquinho por onde ela vai escoar e vai levar essa água, né, para o mundo, né? E nós não temos o menor cuidado com as nossas águas, né? Nossos rios estão poluídos, e isso a gente também não está se autocuidando. Isso, como coletivo, não estamos nos autocuidando. Por quê? Porque a água, ela é primordial para a vida no planeta. Se essa água doce, maravilhosa, potável, se ela acaba, a gente vai ter que criar processos de dessalinização do mar. Olha que água mais estranha, não é? Água também, a água do mar, que é super rica, mas água doce, né? Essa água que a gente utiliza, né? Para beber, para cozinhar, né? É para tomar nossos banhos, né? Que nos, né, relaxa, né? Uma coisa deliciosa você entrar num rio e tomar um banho de um rio, né? Com aquela água fresca, circulante, não é? Nossa alma fica leve, fica leve. E é o que acontece quando a gente utiliza floral, né? Então, uma das questões, né, falando do autocuidado, é esse lugar de autocompaixão. Olhar para o nosso sofrimento, cuidar dele, né? Sermos menos cobradoras da nossa vida e tentarmos ser um pouco mais felizes, né? Mas quando a gente se cobra demais também, vem uma outra questão aí dentro, que é a culpa. E a culpa é uma questão que acaba com a nossa vida, né? Ficamos arrastando correntes pela vida inteira, às vezes, por culpa. E aí, nesse processo, né, dessa dificuldade de olhar para os nossos erros e aceitar os nossos erros, sermos compassivos conosco, né? Aí a gente se auto-sabota, né? Estou cheio de culpa aí porque sei lá o que eu fiz, né? Ou eu tenho culpa porque mãe é um problema para ter culpa, né? Porque não fiz direito com meu filho, porque não cuidei disso, porque deixei aquilo ali. A gente faz o melhor que pode, não é? Se a gente faz o melhor que a gente pode, não é? Não há erro, né, gente? Podemos estar errando em algumas coisas, mas é aquilo que é possível para nós fazermos. Por isso, as nossas questões são os nossos pais, né? Quantos de nós cobramos dos nossos pais, porque verdadeiramente tem coisas que a gente carrega que são lá da nossa infância e da nossa educação. Mas a gente precisa olhar para a história dos nossos pais. E aí entra a constelação, né? Sistêmica, familiar, sistêmica, né? Se a gente vai olhar os nossos ancestrais, a gente vai vendo que cada um deles recebeu dos anteriores, né? Que recebeu dos anteriores, e com isso forma-se uma corrente em que a gente vai passando, né, as questões, as dificuldades, né? Então, quando a gente fala hoje, né, as práticas integrativas,
elas têm muito, muito para nos ajudar, né? As várias práticas. Aqui eu estou falando da constelação, porque ela ajuda a olharmos para o nosso passado, para os nossos familiares, para as questões que estão nos impedindo hoje de levar uma vida mais plena. Os florais entram nisso para ajudar nesse processo de reconhecimento, de autorreconhecimento, né? E de liberar essa culpa, né, que a gente carrega. A gente já nasce culpado, né? Porque a gente já nasce com o pecado original. No Ocidente, a gente nasce com o pecado original, né? Então, nós já nascemos culpados, já estamos aqui com um pecadinho que a gente já vem com ele. Porque isso fica lá introjetado em nós. Isso é uma crença, né, ocidental, né? E aí isso vem lá da questão mais religiosa, né? Então, se a gente tem isso, vamos olhar para isso, vamos lá, tentar limpar esse lugar, né? Se isso é verdade, né? Se a gente carrega mesmo isso. Tem um floral do deserto que se chama, como é que é? Ancestral Patterns, os padrões ancestrais, que a gente vai trabalhar esses padrões, né? Tentar deixar esses padrões para lá para a gente criar a nossa própria vida, né? E aí a gente realmente estar segura daquilo que a gente quer e para onde a gente vai. E tem um floral também da Austrália, que é o Bulb, que é do baobá, né? Que é uma árvore que os aborígenes usavam muito. E tem uma história de que os aborígenes, quando a mulher estava grávida, eles cavavam quando ia ter o parto, eles cavavam entre as raízes do baobá e forravam ali, se tivesse flores com as flores, se não com as folhas, e forravam ali para a mulher dar a luz entre as raízes do baobá. E aí, para eles, o baobá cortava, né, tudo que a gente pudesse estar trazendo dos nossos ancestrais. Era como se aquela criança nascesse com a alma limpa para começar ali dentro, colocar os aprendizados sem carregar esses padrões, né, antigos e dos seus ancestrais. Esse floral é muito bom para a gente trabalhar isso, trabalhar os padrões ancestrais, né? Acho esses dois florais, eu acho, sim, maravilhosos. Mas vamos falar um pouquinho da culpa. E a culpa, olha, todo mundo tem culpa mesmo, e a gente se culpa o tempo inteiro. Mas o que a gente precisa aprender, e aí vamos falar de aprender com a experiência, é aprender com o erro, ou com essa questão que nos trouxe a culpa, assumir as responsabilidades. Porque a culpa, quando você se culpa demais, você se torna uma pessoa recolhida, triste, tudo tá em cima dessa culpa, né? Não consegue olhar para a vida de peito aberto, olhando os olhos na direção do horizonte, cabeça baixa, oprime o pulmão, respira pouco, né? Aquela respiração muito curtinha, né? Mas se você olhar para uma coisa, estou culpada por quê? Tive um problema muito sério com um amigo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir a responsabilidade do que eu fiz, né? Vou lá, vou conversar, vou assumir, vou pedir desculpas. Se puder continuar a amizade, muito bem. Se não puder, a gente vai ter que arcar com com a consequência das coisas que a gente faz. Mas
você está assumindo a responsabilidade. Você foi lá, você tentou se redimir naquilo, né? E a vida continua. E vamos olhar para não fazer de novo, porque se a gente fica só culpado, daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa com o outro. E no Floral de Bar, nós temos o floral Paine, que é um floral incrível, né? Que todo mundo devia tomar mesmo, né? E nós temos na Filhas de Gaia, nós temos o floral a Quaresmira roxa, né? Que vai lidar com assim, como se a grande mãe nos acolhesse, né? E nos ajudasse a olhar para esse lugar, para a nossa responsabilidade e nos acolhesse amorosamente para que a gente possa continuar a nossa vida, né? Num patamar novo, diferente, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui nessa questão enfim, da autocompaixão, desse lugar do cuidado com a gente mesmo, do olhar para o nosso próprio sofrimento? Nós não tivemos perguntas, tivemos várias pessoas que entraram, fizeram uma participação aqui, e tivemos uma participante, que é Lago das Fadas, dizendo que a live está maravilhosa. Ela é muito generosa, é do Rio de Janeiro, né? A gente é amiga no Facebook, a gente se conhece há muitos e muitos anos, e o trabalho que ela faz lá no Rio, como o Lago das Fadas, é muito lindo também, maravilhoso. Parabéns. Obrigada pela sua participação. Bom, a gente falou disso, né, de lá, de trabalhar a culpa, não sei o quê, mas e aí? E o amor próprio, né? A gente tem que desenvolver também esse aspecto, né, da nossa autoestima, né? Porque o autocuidado, ele também pressupõe que a gente tem que, né, estar num patamar em que nossa autoestima, o amor por nós mesmos, esse amor próprio, né, esse nosso plexo solar brilhando, né, ele, com o nosso poder pessoal, é outro aspecto do nosso autocuidado, né? E aí nós vamos ter muitas essências, né? Muitas essências mesmo. E aí, assim, a questão da autoestima passa por tantas coisas, né? Começa, por exemplo, com a culpa. A culpa não nos permite uma autoestima boa, né? Ela não deixa com que a gente desenvolva esse lugar, né, de andar pelo mundo sabendo que eu estou aqui, que eu mereço o melhor. Eu mereço o melhor, porque eu estou fazendo o meu melhor, portanto eu mereço o melhor. A culpa não deixa, porque se eu sou culpada eu não mereço o melhor. Então eu vou me boicotar nas coisas que eu tenho que fazer, é aquilo que eu perco a minha entrevista, é aquilo que eu não faço, a divulgação que eu tenho que fazer do meu trabalho, tem um projeto lindo, maravilhoso, mas não consigo divulgar porque, né, parece que eu não mereço o sucesso, né? O pai é um floral de autoestima, né? Que vai trabalhar o nosso amor próprio. Outra coisa, outro floral, né? É aquele que no floral de bar a gente tem que é aquele da pessoa que baixa a cabeça para tudo, que se torna subserviente, né? Porque não tem coragem de encarar, de enfrentar, né? De se colocar, de dizer a que veio. Não diz não coloca limites, né? Então está sempre massacrado. É outro que anda de cabeça baixa, que fecha o pulmão, respira, né, não muito bem, né? Mas esse também é aquele que gosta demais de ajudar o outro. Gosta
mas acima de tudo, acima da vida dele, acima dos cuidados que ele tem que ter consigo mesmo, com a sua família. Ai, porque ele tem uma missão de cuidar dos outros. Esquece que ele tem uma família. Então, os filhos estão lá, alguém cuida e eu vou cuidar de outros. Vou cuidar de outras pessoas porque essa é a minha missão. Se tivermos filhos, a primeira missão é com nossos filhos, né? Com a nossa família, né? Com o nosso espaço, dentro da nossa casa, cuidando dela, para sair dali forte o suficiente para encarar o mundo, né? A maioria das pessoas trabalha, tem um chefe, tem uma pessoa que manda nelas, e muitas vezes as pessoas são muito autoritárias nos seus trabalhos, e essa pessoa vai sempre baixando a cabeça, né? Isso vai, a alma vai sofrendo de um jeito, é como se fosse, o Dr. Bach chamava essas pessoas os capachos da vida, é como se estendesse no chão para o outro pisar. Esse é o mais extremo, mas a gente faz isso muitas vezes porque não tem coragem de colocar um limite para o outro, não tem coragem de dizer um não. Poxa, mas como que eu vou dizer não? A pessoa está precisando, mas eu estou precisando também. Então, nesse momento, eu tenho que olhar para o que eu estou precisando, o outro vai arranjar outra pessoa para ajudar. E esse floral é o Centauri, né? E o Centauri é uma florzinha cor-de-rosa, porque ela fala do serviço que você pode prestar, né? O rosa é a cor do coração, apesar de que o nosso coração é vermelho, mas a cor, né, do coração é o rosa, né? Estamos no mês de outubro rosa, né? E vamos, né, lidar com esse aspecto amoroso, né? Mas o centro dessa florzinha é de um amarelo, os estames, onde tem o pólen, é de um amarelo vibrante, que isso nos traz o quê? A força, né, do nosso ego, na verdade, do nosso plexo solar, né? Nosso plexo solar fica pleno, né? O amarelo também está ligado à inteligência divina, né? Então, o amarelo também é intelectualidade. Então, também vai nos trazer esses dados, né? Para complementar esse estar no mundo mais presente, sendo quem você é, sem precisar se esconder daquilo que você é, daquilo que você pensa, do jeito que você tem, né? Sem se submeter aqueles que adoram dominar, né? Porque sempre tem um que quer dominar, quando um quer dominar, ele tem quem dominar. E quem se entrega também tem um dominador para vir aqui. Então, assim, é um casal perfeito, né? O masoquista e o... Ai, a palavra foi embora. Aquele que está ali sobrepujando o outro, né? Então, o Centauri também é um floral de autoestima do sistema Bar, né? E aí a gente tem um floral daquele que te dá confiança, que é a necessidade que você tem da confiança, que é o Larte. E aí, esse ensina você que você pode, que você é capaz, né? Que você chega onde você quiser, se você quiser, né? Você vai lá, coloca aquela meta e vai lá e com confiança você corre atrás. E tem outros, em todos os sistemas, tem muitos florais para autoestima, né? Todos os outros sistemas. Então, assim, na base, eu hoje não queria começar a falar ainda, né, da questão de como o floral ele pode ajudar, porque o floral ele pode ajudar muito, né, as pessoas que estão vivendo, as mulheres que estão passando por essa questão muito
dolorosa, que é o câncer de mama, né? Mas o câncer de mama Você, também, ele você, fala. eu vou Sim, colocar pode falar. depois na descrição da live o convite do grupo do WhatsApp para o pessoal que quiser entrar lá e fazer perguntas. Aí Tá tá tudo bem, certo, tudo tá bem, engatilhado. tá ótimo, tá perfeito, Diego. Diego, quanto tempo a gente tem, hein? Fica tranquila, pô, Diego? fica tranquila, fica tranquila. Pode Não, finalizar tranquilamente. isso é para eu poder me organizar aqui para onde que eu vou e como é que eu vou, né? Porque Pode senão eu vou partir para ficar aqui finalização até amanhã tranquilamente, tá bom? falando. Não, Desculpa, pode partir para pode falar? finalização. Pode partir para finalização tranquilamente. Posso, né? Porque, para mim, assim, o que eu queria trazer hoje era especialmente a gente começar a ter uma base, né, da questão do autocuidado, né? Mas vamos pensar também que esse mês dedicado às mulheres, né, saúde da mulher, porque a mulher, ela é quem mais busca os tratamentos. Difícil é fazer os homens se autocuidarem, né? Ou buscarem o cuidado de alguém, que isso é um processo de autocuidado. Mas isso nós vamos falar no mês que vem, né? Mas agora é a questão realmente de como as pessoas que desenvolvem, as mulheres que desenvolvem um câncer de mama, é, qualquer câncer, né, que assusta todo mundo, né, que bota você desesperado, que os prognósticos que você faz para você são os piores. E é nesse lugar que o floral pode entrar, né? É nesse lugar que o floral dá apoio, que o floral está ali do lado, ajudando essa pessoa a ter fé, a ter esperança, a não desanimar no tratamento, não é? E, e durante, né? Isso a gente está falando antes, quando tem um diagnóstico, mas ainda, né, tem tudo que tem para fazer, e aí você vai acompanhando essas pessoas. E ali é um carinho, é um acolhimento. Aí tem os florais de acolhimento, tem os florais que ajudam a não ficar pensando o tempo inteiro naquele problema, né? A vida, você faz o que você tem que fazer e entrega, né? Tem um floral do deserto que eu amo, que eu adoro o nome dele, que é um floral composto, que se chama The Universe Handles the Details. Entrega para o universo. O universo cuida dos detalhes. Faz o que você tem que fazer. Entrega para o universo. Então, eu acho que eu vou terminando com esse floral, que é um floral que me ajudou demais na minha vida. E a gente fica para a próxima. A próxima quarta-feira eu não vou estar, porque eu vou estar viajando. Então, o Diego vai trazer dos terapeutas florais, que vão estar conversando aqui também, e vale a pena, e falar um pouquinho de outras PICs, né? Na questão também do Outubro Rosa. Tá bom? Tem A alguém dona falando Maria que está Alzira, começando a se ela está cuidar? mandando. A Maria A Maria Alzira está dizendo Alzira. assim, ótimo, o que mais é possível? Ela gosta das barras de acesso, né? Pioneira das barras de Sim, acesso. ela E ela trabalha está com base dizendo de que está acesso. começando a se cuidar com os florais, que é muito bom. Tem uma coisa que eu não falei, mas que assim, e que eu acho importante, é que o trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Cabral, de uma maneira geral, nos postos de saúde, mas especialmente no CAPS. A gente lidando com a saúde mental, e os florais, eles tem 1 ano e meio que a gente está lá, né, atendendo uma vez por semana. Agora nós temos 2 pessoas que atendem, uma é a funcionária lá, que é a Andréia, que tá à frente disso, e eu como voluntária, que vou num outro dia. Então, isso tem tido um resultado muito bom, muito bom. As pessoas têm voltado, as pessoas relatam
o quanto tem sido bom para elas, né? Então, eu fico muito feliz da gente ter podido, através do Diego, porque isso aqui só aconteceu por causa do Diego. E aí eu vou contar rapidamente uma historinha. Eu saí do Rio de Janeiro e quis vir aqui para Santo André, na Bahia, um lugarzinho com 1.000 pessoas, 1.000 moradores, quieto, tranquilo, mar lindo, um rio maravilhoso. E falei, chega, já corri muito, agora eu vou ficar aqui, só vou atender os meus clientes online, vou ficar aqui quieta. E aí me apresentaram o Diego. Diego, da Secretaria de Saúde, trabalhando no CAPS, eu acho que já estava no CAPS mesmo, e que veio aqui me conhecer, porque ele trabalhava com as PICs. No NASF, trabalhava no NASF. Trabalhava no NASF. Pois é, estava no NASF, que até cheguei aí no NASF, né? A gente fez curso lá também. E aí veio ele aqui na minha casa, e ele é um sagitariano, né? Eu adoro sagitarianos, porque é meu ascendente sagitário. E aí fala, e o conhecimento vai abrindo, vai falando, vai falando, vai falando. E eu fui me empolgando e me empolgando. Quando ele foi embora, eu entrei em pânico. Falei, nunca mais falo com esse cara. Não quero mais falar com ele, que daqui a pouco eu estou aí outra vez a 1.000 por hora. Não falo mais com ele. E fiquei quietinha no meu canto. Fiquei quietinha. Passados uns 2 meses, ele me liga. Ia ter um evento, maio das PICs, ia ser na Câmara Municipal, iam comemorar o maio das PICs, estariam lá as PICs, e alguém tinha que abrir lá coisa, e algumas pessoas que ele falou não poderiam, ele lembrou de mim e falou, vou chamar a Elisete para vir falar sobre os florais. A maioria, quase absoluta das pessoas, nunca tinha ouvido falar de floral. Eu falei, vou. Me chama para falar de floral? Vou. Então, já abriu um espaço, né? E a partir disso daí, aí a vida virou outra aqui. E o floral, né, tem se espalhado por aí com essa equipe maravilhosa que eu acabei dando curso de formação da Healing, um curso social de formação, e formamos uma equipe de terapeutas florais aqui em Cabral, que estão trabalhando lindamente. E isso é uma alegria muito grande. E a gente aqui, por causa das enchentes, nós acionamos o SOS Florais do Conaflor, recebemos as doações, né, de florais, algum dinheiro para comprar os vidros e não sei o quê, e foi aí que o floral começou a ser oferecido. A gente ainda está na fase das doações, mas, se Deus quiser, né, a prefeitura vai abrir um espaço. Estamos mudando, né? Agora tem eleições, quem sabe, né, a gente consiga que esse programa seja implementado, o programa das práticas integrativas. É isso, gente. Agradeço a presença. Eu, quando começo a falar, vou embora, não paro mais. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar lá, eu respondo, tá? E fico muito grata por poder ter esse espaço em que a terapia floral pode, de alguma maneira, ir se apresentando. Professora, muita gratidão. Obrigado por ser nossa manhinha floral. Não só pelos atendimentos, mas por todos os ensinamentos. Tá certo? Muita gratidão pelo seu tempo, sua aula. E até a próxima semana, gente. Então, com as pessoas que vão ser indicadas pela professora Elisete, nós vamos ter mais alguns momentos, mais algumas palavras, mais alguns depoimentos. Vou passar aqui para o nosso coordenador Maxwell para deixar os comentários finais, aí mandando um abraço para o professor Hércules Randazzo, nosso consultor na área de constelação sistêmica. Ótimo. Professora, maravilha essa aula de hoje. A senhora estava relatando, falando sobre os florais, sobre as conexões, né, entre meio ambiente e ser humano, e eu estava comentando com o Diego que algumas questões que a senhora falava eu tinha visto na aula do Hércules,
né, de Uhum. biografia humana, constelações originais, muito interessante. Algumas falas da senhora estava casando com alguns ensinamentos bíblicos, outro com algumas filosofias estoicas, né? Teve um pouco aí envolvendo um pouco da filosofia de Nietzsche. É muito interessante a gente ver quando a gente fala que o ser humano, quando ele destrói a natureza, ele destrói a si mesmo, porque a gente Exatamente. começa a ver, né, a origem dos florais vem da natureza, né? A senhora falou da água, da fonte, vem da natureza. Se polui aquela fonte, né, como que você vai se curar? Como que o corpo vai? Então, demonstra que o nosso biológico, ele funciona também com o meio ambiente, né? Está em sintonia. E isso está relacionado à dinâmica quântica, né? Tudo no universo está interligado, né? Tudo E interligado. é maravilhoso ver esse conhecimento ser colocado aqui em algo que está tão próximo da gente. A gente pega aquilo que está ali, o floral, e a gente começa a ver toda uma ciência astronômica envolvida nisso, né? E ela tem surtido efeito, tem surtido resultado. Muito obrigado por nos presentear com esse conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade sempre que o Diego está dando, especialmente para a terapia floral. E vamos seguindo, né? A próxima quarta-feira, então, virão duas outras pessoas, né? Que são da equipe. E depois nós teremos, mas acho que 3 quartas-feiras, em que a gente vai entrar mais diretamente na questão desse mês e do cuidado da mulher e especialmente do câncer de mama. Tá bom? Muito obrigada e uma boa noite para todos. Boa Boa noite. noite. Tchau.